olá meu povo, obrigado, é muito bom estar aqui com vocês para fazer todo esse esclarecimento sobre o tribunal, a nulidade matrimonial. Vamos então começar. Padre Gilson, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o que é uma nulidade matrimonial? O que é essa declaração? Então, a nulidade matrimonial é diferente de nulidade. A palavra nulidade é diferente de anular. Anular significa que algo que existiu e não existe mais. No caso, nulidade é algo que nunca existiu. Então, no casamento, se for comprovado, ele existiu desde sempre. O que Deus uniu, não nos separe. Mas pode ser que esse casamento não tenha sido válido. Então, nesse caso, esse casamento é dito que ele foi nulo, que ele não existiu. Então, o tribunal eclesiástico, ele vai averiguar, através de um processo canônico, o matrimônio, colégio de juízes, outros peritos, depoimentos, testemunhas, e aí ele declara se esse casamento realmente foi válido ou não diante de Deus. Padre, outra pergunta, já falando sobre a validade ou não do matrimônio, existe então um matrimônio inválido e tem alguma fundamentação bíblica para isso?Sim, é bíblico, Jesus mesmo, no livro, lá no Evangelho, em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9, ele diz o seguinte, eu até vou ler aqui para vocês. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus, não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Então, sim, tem fundamentação bíblica. Jesus deixa claro que o matrimônio, como sacramento, é indissolúvel. Não separe o homem o que Deus uniu. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, ninguém pode separar um casamento válido, nem mesmo o Papa. Porque, diante de Deus, ele se tornou um sacramento, um só coração. Então, a igreja não anula casamento. A igreja declara que ele não existiu, se por acaso ele não existiu. Pode ocorrer, Willy, matrimônio falso. Aquilo que eu disse, que não foi válido. Ou melhor, que nunca existiu. Jesus diz aqui, exceto no caso de matrimônio falso. Existe matrimônio falso, que não foi válido. Então, ninguém pode afirmar que o seu casamento ou que algum outro matrimônio é nulo. Agora, vocês ouvindo isso, então o meu não é verdadeiro. Não, ninguém pode afirmar que seu matrimônio é nulo. Então, todo matrimônio é válido, até que se prove o contrário. É preciso entrar com um processo de nulidade no tribunal eclesiástico para conferir se realmente, averiguar se esse casamento foi válido ou não diante de Deus. Que é a igreja que averigua, a igreja que tem o poder das chaves. Padre, então quais são as razões ou características que podem causar aí um casamento nulo, que nunca existiu, um matrimônio inválido? A questão ela é muito ampla. Existem muitos aspectos, muitos pontos, muitas questões que o matrimônio pode ter caído num desses, não caiu depois, mas esse matrimônio aconteceu dessa forma e ele não foi válido. É importante, antes de falar isso, dizer que fracasso de matrimônio, o que ele acontece depois, não significa necessário que esse casamento não foi válido. Às vezes há pessoas que se amam, que
Estão tudo ali, tudo certinho, casaram, mas depois de um tempo não cultivaram o amor. E aí aquele casamento foi fracassando, né? Foi desanimando. E aí permitiu certas coisas, uma traição, ou simplesmente abandonou, não sei. Não sei os motivos, existem vários motivos. Mas não significa necessariamente que esse casamento não foi válido. Então a igreja vai analisar, claro. A igreja vai analisar todos os aspectos. O tribunal não é garantia de que seu casamento vai ser declarado nulo. O tribunal vai averiguar a possibilidade de realmente existir algum ponto, algum aspecto, alguma circunstância que seja declarado nulo o matrimônio. Então existem 3 formas ali, né? 3 coisas que nós falamos que são 3 colunas onde pode estar encaixado a nulidade de um matrimônio. Primeiramente, para o matrimônio ser válido, é importante dizer isso, ele tem que ser realizado por pessoas hábeis, pessoas que tenham capacidade de assumir, de dizer um sim, né? Então, tem uma forma válida também da igreja, não é de qualquer forma que o casamento deve ser celebrado. E tem impedimentos também. Então são 3: a forma canônica, a capacidade da pessoa, as habilidades dela, e, né, que é o consentimento, e também os impedimentos. Então na vontade pode existir vícios. A pessoa não ser capaz de dar um sim livremente, né? Então acontece que o tribunal vai analisar para ver se não existe algum capítulo ali, por exemplo, grave imaturidade. Uma grave imaturidade, não qualquer imaturidade, pode, né, declarar, fazer com que o matrimônio não tenha acontecido. Então, se ele não aconteceu, foi inválido. É um matrimônio nulo. Mas aí o tribunal vai analisar todos esses aspectos. Sobre cada um desses pontos de nulidade, nós vamos entrar em outro momento, porque o assunto é vasto. Então, como o assunto é muito denso, a gente vai falar sobre isso nos próximos programas que nós iremos gravar.